Oi, hoje o tema é relacionamentos, parte um. Por que parte um? Porque eu acho que eu vou ter que falar muitos vídeos sobre relacionamento. Eu coloquei opções na minha lista de transmissão o grupo de transmissão no Instagram, perguntando qual era o tema que as pessoas queriam. E elas escolheram relacionamentos e relacionamentos conjugais, no trabalho, amizade, na família. Então, eu vou começar com relacionamentos de uma forma geral, certo? E depois eu vou especificando para cada área que foi pedido. Então, essa é relacionamentos parte um. Relacionamentos de uma forma geral, certo? Para mim, os relacionamentos são sempre oportunidades de aprender sobre a gente, certo? E porque é uma oportunidade de aprender sobre a gente está refletido nesses relacionamentos. Então, a gente se relaciona com tudo na vida. Nós, os seres humanos, são seres de relacionamento. A gente se relaciona com objetos, com o clima, por exemplo, está chovendo agora, certo? Então, se a gente precisa sair para algum lugar, chuva normalmente atrapalha. Então, dependendo de quem é a pessoa, pode até achar que está chovendo contra ela, certo? Então, ela vai ficar aborrecida, vai ficar decepcionada, vai ter uma reação emocional ao que está acontecendo. Então, isso já é uma relação com o clima. A gente pode se relacionar com objetos. Por exemplo, eu tenho um relacionamento de amor e ódio com o meu computador. Tem horas que eu estou amando ele, quando ele está funcionando direitinho. E quando ele trava, fica muito mais lento do que eu suporto, eu fico a ponto de estourar ele na parede, de raiva. Bom, isso está dizendo sobre mim. O meu relacionamento com o computador está falando sobre mim. E eu posso usar esse relacionamento para aprender sobre mim. E assim também o relacionamento com outras pessoas, certo? Dentro do método Louise Hay, ela sugere que todos os relacionamentos que a gente tem são um reflexo do relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. Como é que a gente se trata? Nosso relacionamento, como o outro me trata num relacionamento, é como eu me trato. E essa forma de me tratar internamente, no meu diálogo mental, é uma reprodução de como era o meu ambiente emocional na infância. Então, veja, é um encadeamento. O meu ambiente na infância, a minha relação com os adultos, a forma como eu, quando era pequena, até por volta de 7 anos, como eu interpretei o comportamento dos adultos ao meu redor, cria um padrão em mim, certo? Um padrão normalmente de defesa. Esse padrão vibra de forma inconsciente quando eu chego adulta, e aí eu termino me aproximando de pessoas que têm facilidade de reproduzir esse ambiente emocional da minha infância, que está programado, está gravado no meu subconsciente. Quando adulto, eu não tenho mais noção disso, certo? Eu acho, inclusive, que é azar, dedo podre, certo? Mas não é. É uma repetição de um padrão que vibra, pulsa dentro de mim e convida pessoas. É como se eu acertasse as pessoas que vão reproduzir aquele estado. Então, já que eu estou fazendo isso mesmo e não vou poder parar nem tão cedo, eu posso usar, e sabendo disso, eu posso usar o relacionamento em que eu estou como autoconhecimento, para ter noção com mais clareza de como é que era o ambiente emocional familiar da minha infância e como
ele está programado dentro da minha cabeça. Então, ao invés de só apontar, só acusar o outro, só de entender que o outro é mal, certo? E eu sou uma vítima desse mal, eu digo, ok, o outro se comporta mal mesmo, tá? Não é invenção da sua cabeça, o outro está se comportando mal. Mas esse se comportar mal é um reflexo de um padrão que está na minha cabeça. E vendo ele, olhando para ele, eu posso transformar isso. E na medida que eu transformo isso dentro de mim, a questão é que essa pessoa vai ficar desinteressante para mim depois. Depois que eu curar meu padrão, essa pessoa vai ficar desinteressante para mim. Eu não vou querer mais estar com ela. Ou eu vou dar oportunidade para essa pessoa me mostrar outros aspectos dela e não só aquele. Porque também, segundo Louise Hay, ela diz, né? Nós temos todos dentro da gente anjos e demônios, certo? O que o outro mostra pra gente, se é o anjo ou se é o demônio, tem a ver com a nossa vibração subconsciente. Se ela tá me mostrando o demônio dela, é porque a minha vibração tá. Eu preciso de um demônio fora de mim para reproduzir a forma como eu próprio me trato. Ela também sugere, no capítulo do relacionamento, que tem algumas dicas, né? Por exemplo, a gente pode estar reproduzindo lá fora, né? Na relação com o outro, uma crença nossa. Por exemplo, homens não são confiáveis, certo? Homens mentem com facilidade. Esse é um padrão muito comum nos relacionamentos. Vamos falar um para mulheres, agora, de homens para mulheres. Mulheres são pegajosas, controladoras. Homens talvez imaginem que mulheres são pegajosas e controladoras. Então, elas terminam se relacionando com mulheres que mostram essa faceta para ele. E mulheres, homens não são confiáveis, eles mentem com facilidade. E aí você termina se relacionando com homens que realmente mentem com facilidade, certo? Isso é uma crença. Você tem um padrão mental, um credo, que faz você se atrair por pessoas que fazem isso normalmente ou que mostram essa faceta para você, só para você, né? Outra coisa que a gente pode estar projetando no outro é essa relação infantil, né? É a relação que a gente teve com os cuidadores da gente pode estar de novo nos relacionamentos. Qualquer um. Pode ser o conjugal, pode ser o colega de trabalho, pode ser o vizinho, pode ser uma pessoa da família, pode ser os amigos, tá? Ou próprios filhos, né? Os filhos também, a gente se relaciona. Então, ou o ambiente, o clima, o objeto, certo? E pode estar relacionando isso. Uma outra coisa que pode estar reproduzindo é o padrão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aí eu... Deixa eu ver aqui. Lembrei. Tá. Uma coisa que pode estar reproduzindo é um padrão nosso, um hábito nosso, que a gente não tem condição de saber que a gente tem porque ele é ruim. Todo padrão da gente que faz a gente se sentir uma pessoa má, a gente esconde da gente mesmo. Pra gente, a gente é só anjo, não é demônio. Então, vamos dizer que você se relacione com uma pessoa desonesta e você fica com muita raiva porque essa pessoa é desonesta. E aí o desafio é maior, porque aí você tem que ver em que momento da tua vida você tem sido desonesto. E pode ser desonesto com você mesmo, não precisa ser desonesto com os outros, não. Tá? Ou que você gostaria de fazer daquele jeito, parecido daquele jeito, mas não faz. Por exemplo, você se queixa que tem um amigo muito egoísta, que só pensa nas necessidades dele. Mas você não. Você é totalmente dedicada ao seu amigo, se põe como uma ponte para ele passar. E você gostaria que ele retribuísse desse jeito. Você pode ver, talvez eu gostaria de ser um pouquinho mais egoísta e pensar também nas minhas necessidades, mas não tenho essa coragem. E o meu amigo tem, e eu fico com raiva do meu amigo, porque ele tem a coragem de ser egoísta e eu não. Então são 4
coisas, pode ser as 4 juntas, pode ser uma de cada, mas aí você pode começar a observar isso. O que é que na relação me incomodou, gerou um estado emocional em mim alterado, certo? Raiva, medo, tristeza, decepção, significa que tem coisa minha para trabalhar, para elaborar, coisas para descobrir sobre mim. Então, por isso que eu digo que relacionamentos são uma grande oportunidade de descobrir aspectos inconscientes de nós mesmos. Mas o que a gente faz no relacionamento? A gente senta e reclama do outro, certo? É o pau que mais tem em consultório de psicologia. Eu sento e digo, porque meu chefe é ruim, porque meu companheiro não pensa em mim e me deixa sozinho, porque o meu pai, a minha mãe, porque meu filho, porque o meu colega de trabalho, e eles são os demônios. Eu não, eu sou a vítima dessas pessoas. Enquanto a gente estiver aí nesse lugar de vítima, você pode mudar de casamento, pode mudar de trabalho, pode mudar de cidade, de país, e você vai conseguir encontrar pessoas parecidas que vão reproduzir. Por quê? Dentro desse conceito que eu gosto de pensar, a gente tem uma coisa vibrando na gente, como se fosse uma música. E essa música vai chamar pessoas para perto da gente que gostam dessa música. E eles vão vir de qualquer lugar que eles estão. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar a música dentro da gente, certo? E não mudar o ambiente. A gente tem essa mania de querer mudar o ambiente. Mas o ambiente não vai ser mudado se a música da gente não mudar primeiro. Então, a primeira coisa é essa. Então, relacionamento de uma forma geral, até com objetos, representam como a gente está no nosso mundo inconsciente. Por exemplo, quando eu tenho raiva do meu computador, quando ele funciona lento, é porque, no meu caso específico, eu já vi que é porque eu também me trato mal, eu tenho raiva de mim, quando eu não sou mais ágil, quando eu funciono mais lentamente, certo? Então, meu computador está me ensinando, primeiro, a ter paciência comigo mesmo. Então, toda vez que ele está mais lento, eu respiro e digo, é para ter paciência. Eu vou aprender a ter paciência comigo. Eu estou aprendendo a não xingar ele, para não me xingar também. Então, na medida que eu vou me relacionando com o meu computador de forma diferente, eu também vou me relacionando comigo de forma diferente. E aí, provavelmente o próximo computador que eu comprar não vai ser tão atrasadinho, tão lentinho assim. Mas, por enquanto, eu estou com ele. E vou ficar com ele, mesmo que de vez em quando eu digo, eu vou vender você, eu vou dar você para outra pessoa e vou comprar um mais. Não adianta, eu vou comprar outro bugado. Então, por enquanto, eu vou. Ele tá até melhor, viu? Tá até mais ágil. Então, na medida em que eu vou ficando mais tranquila com os meus aspectos, o meu computador vai mudando, vai me mostrando outras facetas dele mesmo. Bom, acho que por hoje é só, já tem um tempão, né? E aí o próximo vai ser relacionamento conjugal, porque foi o primeiro da lista do pessoal lá do conjunto de transmissão, lista de transmissão, me lembro mal o nome do negócio, tá? Então, até a próxima.